Hello, moms and daddies! Olá, papais e mamães! Hoje esse vídeo é para você que tem um filho que estuda inglês e que você gostaria que o processo de aprendizagem dele fosse mais rápido. Claro que eu sempre defendo que a gente tem que respeitar o tempo de aprendizado individual de cada pessoa. Porém, há um fator que a gente consegue acelerar o aprendizado do inglês para as crianças e para os adolescentes sem exatamente forçar essa situação. Por quê? A gente vai ajudá-los a aprender inglês mais rapidamente, mas sem necessariamente eles estarem estudando a língua. So, presta atenção. Como que vai funcionar? Qual é a ideia? Para que a gente aprenda uma língua, essa língua precisa fazer parte do nosso dia a dia. Eu gostaria de mostrar uma forma de vocês acelerarem o processo de aprendizado do inglês dos filhos de vocês aí, na sua casa. Yes, a gente consegue fazer isso. Então, como que é a ideia? Como que a gente vai fazer essas crianças e esses adolescentes aprenderem inglês ainda mais rapidamente? Trazendo o inglês para a vida deles. Na minha metodologia, por exemplo, eu já busco enviar para os alunos tarefas de casa online, ou seja, que com simples celular e Wi-Fi, onde eles estiverem, em qualquer momento da semana, eles consigam fazer. Eles são a geração do online, eles são a geração da tecnologia, então a gente precisa adequar a educação para a realidade deles, para que eles se sintam confortáveis. Então, e aí, ainda pensando nesse meio online, é onde entra a gente ajudá-los sem ter que forçá-los a estudar. Por exemplo, a gente pode criar uma rotininha de estudo que eles podem fazer em casa, assistindo desenho, jogando videogame, ouvindo uma música, tá? Então, vai ter essa rotina com as sugestões, até mesmo sugestões de aplicativos que eles podem fazer. Esses aplicativos, eles podem usar durante o ano inteiro. Por quê? Quanto mais eles trouxerem o inglês para a rotina deles, quanto mais eles trouxerem o inglês para a realidade deles, mais rápido eles vão aprender. Então, se eles tiverem uma dose diária ali de inglês em um aplicativo que eles gostam, ou assistir um desenho em inglês, ou ouvir uma música em inglês, então esse consumo de coisas em inglês tem que começar a fazer parte do dia a dia deles, tá? Isso vai acelerar e muito o processo deles. É só a gente pensar no fator português. Como que a gente melhora o nosso vocabulário em português? Lendo, ouvindo pessoas que falam, né, um vocabulário às vezes um pouco mais rebuscado ou qualquer coisa assim. A gente precisa também procurar esse vocabulário. A gente precisa também estudar. Para pensar, tá? Quantos anos da vida do seu filho, tá? Ele vai estudar português formalmente? Começa lá no pré, certo? Lá na fase 1, fase 2, que ele começa a ter contato com o alfabeto, se estende pelo fundamental inteiro, continua no ensino médio e, dependendo da faculdade que ele for fazer, ele ainda vai ter português na faculdade. Então, vamos parar para pensar? Só se a gente pensar ensino fundamental, a gente já está falando de 9 anos. Ensino médio, mais 3. Fora aí uns 2 anos de fase 1, fase 2, lá no pré. A gente está falando aí de 9, 10, 11, 12, 13, 14 anos, 15 anos estudando português e o português formal, tá? Não o português do dia a dia, o português que a gente fala, tá? E aí que eu quero mostrar. Seu filho vai ter que então estudar 15 anos para aprender inglês? Não. Ele consegue aprender inglês com muito, muito menos que isso. Mas, infelizmente, como o padrão de ensino no Brasil, tá? Em cursos de idiomas são 2 horas de aula por semana, ele não vai falar inglês fluentemente em um ano. E por que não? Porque ele não vai ter todo o acesso ao conteúdo, ao vocabulário, à compreensão auditiva em apenas um ano. Foi o que eu falei, se eu tivesse a possibilidade de colocar os meus alunos me vendo todos os dias, pelo menos 5 vezes na semana, eles teriam alguém ali falando inglês com eles 5 vezes na semana. Com certeza esse processo ia ser muito mais rápido. Mas não é a realidade que temos no momento. E nem todo mundo tem um membro da família, ou um vizinho, ou alguém que fale inglês para estar falando inglês ali com ele todos os dias da semana. Então, por isso que a gente precisa encontrar pessoas para falar inglês com esses alunos, crianças e adolescentes. Aí você vai falar assim, meu, você é doido, eu não conheço mais ninguém que fala inglês. Eu não tenho ninguém na minha família que fala inglês. Você não precisa, entendeu? Netflix.
YouTube. Tem vários canais do YouTube sobre N assuntos diferentes e que, inclusive, muito interessantes para crianças e adolescentes, que são de pessoas nativas, que vão estar lá falando inglês. Netflix. Entra na Netflix. Incentiva o seu filho a assistir o desenho que ele gosta, a série que ele gosta, em inglês com legenda em inglês. Às vezes, se isso for depender da criança ou do adolescente, ele não vai se sentir confortável em fazer. Então, você como pai, como mãe, comece a incentivar. Olha, assiste o filme que você gosta em inglês, assiste a série em inglês. Ah, esse desenho aí, não tem em inglês? Olha, tá vendo esse aplicativo aqui que interessante? O que você acha? E para os pequenininhos, gente, o que mais tem são vídeos super bacanas e coloridos e super legais no YouTube. Netflix é a mesma coisa, não só Netflix, todos esses canais de streaming têm vários desenhos em inglês e tudo mais. Então, esse incentivo dentro de casa, mesmo que você não fale inglês, que o seu marido, que a sua esposa, né, que os outros irmãos não falem inglês, esse incentivo interno vai acelerar muito o processo. Com aplicativos, canais, e cada canal, o que tem, por exemplo, canal tal vai te ensinar a desenhar em inglês, canal tal é de matemática em inglês. Então tem várias coisas para chamar a atenção deles e começar a trazer a realidade que o inglês faz parte, tem que fazer parte da vida deles, assim como o português. E isso vai acelerar muito o processo de aprendizagem deles. Então, conto com vocês, conto aí com papais e mamães muito engajados para que nossos filhos sejam bilíngues e a gente torne o Brasil uma nação bilíngue. So, I'll see you there. Vejo vocês por aí. Goodbye!